Bom, amigo telespectador, estamos de volta apresentando o programa Em Busca da Felicidade Interior. Hoje, como convidada, Elvira Brito, que realmente está trazendo para nós as pequenas adversidades de como é ser mais velho. O que você pode trazer consigo e fazer com que essas responsabilidades se tornem um pulo, realmente um salto quântico, eu poderia dizer, para as novas perspectivas e os nossos novos objetivos. Eu vira de sequência, então, esse assunto, de que forma realmente essas pequenas adversidades foram transformadas em coisas positivas a você. Tem uma frase de Sartre que eu gosto muito que diz: não importa o que fizeram de nós, importa o que vamos fazer com o que fizeram de nós. Então, todas essas questões estavam postas. E passou os 11 anos ali, passou a adolescência. Quando eu tinha uns 19, eu fui assistir o filme Gandhi. Ganhou, acho que 11 Oscars, foi muito... E por que eu quis assistir esse filme? Eu já tinha ouvido falar. Você tem alguma descendência indiana, alguma coisa? Porque você realmente tem toda assim... Ontem, eu deveria ter vindo aqui, né? ontem, eu estava... A minha professora da faculdade, eu estou fazendo psicopedagogia. E 99% das minhas roupas são roupas de diretora. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse assunto. Eu fui diretora de escola durante 27 anos. Então, são roupas formais, roupas... Só que eu tenho uma alma hippie. E eu falei isso para ela. Ela falou, não acredito. Eu falei, se você soubesse quantas batas indianas eu tenho, quantos badulaques... Aí ela falou, então nas minhas aulas você vem de indiana. E ontem eu estava a indiana. E as pessoas na rua já me pararam para perguntar se eu sou da Índia. Eu tenho muitos amigos indianos, tenho contato com a colônia indiana aqui no Brasil, conheço o cônsul da Índia. Então, pode ser que eu tenha uma ascendência, mas que eu conheça, não. É, porque você me disse que tem uma religião evangélica, né? Sim. E qual o contraste que existe em uma coisa entre você adotar Gandhi, né? Isso. Como um mestre, como um ídolo, de uma certa forma, não gera conflitos com a tua religião? Eu acho que onde tem ser humano tem conflito. Então, geralmente as pessoas falam, nas igrejas tem muito conflito, nas escolas tem muito conflito, nos programas tem muito conflito, nas TVs tem muito conflito. A tônica aí, o pulo do gato, é você resolver esses conflitos de uma maneira pacífica. Vou fazer meu gancho com Gandhi. Sim, lógico. O conflito, ele é totalmente saudável. É até um gancho. É você levantar a bola para atacante cortar num vôlei. Sem o conflito, você não se revela, o outro não se revela. Não seria legal. E, então, quando me fazem esse questionamento, como também do outro lado, quando sabem que eu tive um colégio, Mahatma Gandhi, por tantos anos, e aí descobrem que eu sou evangélica, também tem um questionamento, há o conflito. Então, para ambos os lados extremos, é uma oportunidade de eu falar sobre o amor de Deus, que é incondicional, Sim. sobre o sangue vertido por Cristo na cruz, que foi por todos os que nele creem, e eu não vou determinar para quem que foi, para quem que não foi, não vou entrar nesse mérito, também não me compete. Então, é uma coisa mais universal, de amor mesmo. Então, que nem dentro de toda a filosofia indiana, tem a religião indiana, tem a estética indiana, eu gosto muito, tem a cultura indiana. Eu peguei o quê? A parte da filosofia da não violência de Gandhi e trouxe para a educação. Isso foi, hoje eu sei, eu fui pioneira no mundo, porque até então ninguém tinha feito esse link Gandhi e criança. Você pode ter uma escola que se chama Escola Mahatma Gandhi, lá dentro... Nomenclatura, simplesmente. Você vai usar qualquer filosofia, ou nenhuma, ou todas. E eu, desde que eu assisti o filme, eu me identifiquei com essa questão de que você pode usar uma força que é infinitamente maior do que a força armada, ou a brutalidade, ou a força física, é muito mais eficaz. Eu diria totalmente eficaz.
E nos idos da década de 80, não tinha esse tanto de violência que tem nas escolas hoje. Não a física, vamos dizer assim, mas existia já aquela violência psicológica. O bullying hoje é conhecido como se fosse uma coisa... normal hoje, né? E como se fosse uma coisa que descobrimos hoje. Não. Deram um nome para algo que sempre existiu. Eu duvido que alguém que esteja nos assistindo, ou entre nós mesmo, que nós não sofremos algum tipo de discriminação ou de chacota, alguma agressão moral ou psicológica no nosso período escolar. E é interessante fazer uma parte essa questão do bullying, porque o bullying tem 3 personagens: a testemunha, a vítima e o autor. Os 3 sofrem. Porque eu fui muito mais testemunha. Muito mais testemunha. Aquilo me angustiava demais. Eu vendo professora privilegiando uns, perseguindo outros, entre os alunos, um porque usava óculos, um porque era baixo, outro porque era gordo, outro porque não conseguia aprender no mesmo ritmo da sala. E isso me causava muita angústia. Eu creio, posso afirmar que não maior do que quem é a vítima. Só que o autor também precisa de cuidados especiais, porque ele está revelando ali uma agressividade que ele sofre. Em algum momento, ele está reproduzindo. Ele está reproduzindo. Então, tudo isso, para ter um ambiente saudável, seria essa palavra, de cura mesmo. Porque está todo mundo doente ali de alma. Com certeza. Um reprimido e não se sente impotente por não conseguir fazer nada, ou ter medo de que aquilo se volte contra ele, que acontece isso de verdade. Você vai falar com a diretora, se ela não apoia, ou a coordenação, o professor, daqui a pouco você que está sendo a vítima, ou aquela testemunha se torna um autor, antes que venha para o meu lado, eu já vou agredir. E são muitas as complicações decorrentes desse conflito. E eu já me sentia mal no meu período de escola por essas questões. Então eu tinha um sonho de ter uma escola de que não houvesse isso. Que as coisas pudessem ser resolvidas de outra maneira. E o que você introduziu dentro da educação que realmente fez com que a tua escola se diferenciasse na região? O diálogo. O diálogo. Então eu vou te dar só um exemplo. 2 alunos se estranharam na sala de aula, ou no período da educação física, que é um período que também surge bastante conflito, ou na peru escolar, ou no clube que os 2 frequentam, ou na igreja que os 2 frequentam. Então, às vezes, os conflitos não eram gerados dentro do ambiente escolar, já vinham. E algum professor, ou eles mesmos, me procuravam para me comunicar. Olha, ele está tirando sarro de mim, ou mexeu na minha mochila, ou riu. E geralmente é num ponto cego que acontecem essas coisas, geralmente. Quando vai descer para o intervalo, ou quando vai entrar na peru escolar, que a professora fala, eu não vi. Tem que ver. Então, você tem que ter um olhar muito mais apurado em relação a esses alunos. Aí chegava na minha sala. Aí eu perguntava, Sidney, o que aconteceu? Você ia contar a tua versão. Não iria interromper o outro, porque sabia que ia ter a vez dele. Joãozinho, o que aconteceu? Ah, isso. Se eu conseguisse achar ali um meio termo, resolveria a situação ali. Se não, não estou entendendo. Quem mais testemunhou essa... Ah, até a pessoa do portão, o porteiro viu. Eu pegava o telefone, quando eu ia chamá-lo, por exemplo, você falava, não, pode deixar, eu vou falar a verdade. É assim, contou. O que nós vamos fazer agora? Ficava uns minutinhos ali, uns segundinhos. Eu não vou fazer mais. Eu vou me esforçar, eu vou tentar. Para você tá bom isso? Tá. Pedir desculpa. E se fizer de novo? Aí você pode fazer o que tem que ser feito, que é chamar pai, chamar mãe, ou advertir, ou suspender. Então tinha esse voto de confiança. Então você seria como uma mediadora. Que nem um tribunal de pequenas causas. Isso ininterruptamente. Com professores, entre coordenação e professor, entre pessoal da cantina e alunos, porque os conflitos permeavam o nosso cotidiano. Não é que uma escola que tem uma filosofia da não violência
não existe conflito. Não é isso. É que existe uma forma pacífica de se resolver. Você vê também o lado do outro. Você vê os dois lados. Você conseguir arbitrar de uma maneira mais justa possível. E isso ia dirimindo as tensões, então os gritos. Nunca teve selvageria, pichação, aluno se pegar em sala de aula, no colégio. Bom, amigo telespectador, esse depoimento que a Elvira está fazendo é importante. Não somente para os tempos que ela lecionou durante 27 anos, que ela teve aula, teve uma escola, lecionou, abrangendo sempre essa disciplina, sendo mediadora, sendo uma professora que buscava os ideais de Gandhi, o processo pela paz, pela não violência. E você, telespectador, que é pai, que é mãe, que é esposo, que é marido, que é filho, você adota essa filosofia de aprender a olhar 360 graus, de desculpar, de perdoar, de se fazer presente, de aprender a ouvir, aprender a silenciar quando se fizer necessário, para depois, então, dialogar? O silêncio é fundamental dentro de nós, em diversos momentos, em diversas fases do nosso dia. Porque através do silêncio, nós aprendemos a ouvir. Através do silêncio, nós aprendemos a sentir. E através desse sentimento, dessa sensação, nós aprendemos a amar e a compreender melhor o ser humano. Todas as pessoas que estão à nossa volta merecem esse tipo de filosofia. Aprender a fazer com que você respeite para ser respeitado. Amigo telespectador, nós voltaremos já já com o terceiro bloco do programa Em Busca da Felicidade Interior. Tem dúvidas? Envie um e-mail para alvivo@tvmundi.com.br. Até já, eu te espero já.